Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook e a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Estação 87.5 FM, a sua rádio gospel. Estamos começando mais um programa Inteligência Espiritual, para levar a palavra do Senhor e a presença dele até a sua casa e até você. Que Deus abençoe. Você que está indo para o trabalho, um bom dia de trabalho. Você que está chegando em casa, um bom dia de descanso. E que Deus abençoe você e a sua família. Porque sempre colocamos na mão do Senhor e falamos que seja segundo a vontade dele. Mas é nessa hora que às vezes a gente também pede para o Senhor que ele use alguém, seja quem for, para falar conosco e trazer a sua mensagem. Seja quem for, ele é Elton Johnson. Agora 24 graus, tempo bom. 7 horas e 7 minutos. Fala, Senhor. Fale comigo. Estou aqui para te ouvir. Oh, meu Pai. Diz isso pro Senhor. Pai, eu estou de joelhos, fazendo um apelo. Fala comigo. Estou aqui e quero ouvir a tua voz. Use o pastor, seja quem for. Fale comigo. Eu já não aguento tanto sofrimento na minha vida. Fala comigo, ó meu Pai. Nesse momento, o teu sofrimento chega ao fim. Eu sou o Senhor e com muito amor eu te ouvi. Receba agora a minha vitória na tua vida. E saiba que eu não te abandonei, meu filho querido. E saiba que eu não te abandonei, meu filho querido. Use o pastor, seja quem for, fale comigo. Eu já não aguento tanto sofrimento na minha vida. Fala comigo, oh meu Pai. Diz pro Senhor que nessa manhã você quer que ele fale contigo. Nesse momento, o teu sofrimento chega ao fim. E ele vai te responder. Eu sou o Senhor e com muito amor eu te ouvi. Receba agora a minha vitória na tua vida. E saiba que eu não te abandonei, meu filho querido. E saiba que eu não te abandonei, meu filho querido. Amém, graças a Deus. Saiba que Deus nunca te abandonou. E Ele quer falar contigo. Mas Ele quer que você se disponha a ouvir Ele. E Ele vai fazer a obra na sua vida. Pega a sua Bíblia, você que está nos assistindo, você que está nos escutando pela Rádio Estação 87.5 FM. E abre em Lucas, livro de Lucas, capítulo 19. Livro de Lucas, capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Ele não era bem visto pelas pessoas, até porque os cobradores de impostos naquela época não eram muito corretos. E Zaqueu, apesar de ter tudo, ter dinheiro, ter tudo que o dinheiro poderia comprar, ele tinha um vazio. Algo dentro dele faltava. E ele tinha ouvido falar de Jesus. E ele pensou que talvez Jesus pudesse tirar esse vazio, mudar essa situação. Muitas vezes, nós precisamos apenas de Deus na nossa vida. Não é porque você não tenha as coisas, a vida é difícil, ou talvez você tenha tudo,
mas também vai faltar alguma coisa e apenas Jesus pode preencher. Zaqueu, ele era um homem rico. Imagina um empresário que tenha iate, que tenha várias casas, que tenha empresa que dê muito dinheiro, mas aquilo não satisfaz, não traz uma alegria para ele. Tem coisas que o dinheiro não compra. Tem coisas que apenas a presença e o amor de Deus pode preencher. É nessa hora que você olha pessoas com tão pouco, mas tão felizes porque estão na presença de Deus. E pessoas com muito e tão infelizes porque não tem Deus na sua vida. E Zaqueu era uma delas. Mas quando ele viu que Jesus ia passar, segue no versículo 4. E correndo adiante subiu a um sicomoro, a um pé de sicomoro, para ver, porque havia de passar por ali. E ele ficou sabendo que Jesus passaria e disse: eu preciso ver ele, mas tem muita multidão com ele, e eu sou de pequena estatura. Eles são mais altos que eu e não vou conseguir ver. Mas eu tenho que ver, porque se eu ver Jesus, ele vai fazer diferença na minha vida. E ele subiu esse pé de sicomoro, um pé de árvore alta, cheio de espinhos. Ele não olhou para o espinho e ele não olhou para a altura. Ele só colocou no coração dele um propósito, que ele precisava ver Jesus. Talvez hoje falte você colocar no seu coração um propósito de ver Jesus. Ah, pastor, mas falta você colocar um propósito. De repente, o pé de sicomoro que você precisa subir é separar um tempo para ir na igreja, na casa do Senhor. De repente, esses espinhos que o pé de sicomoro tem é as pessoas que você vai ter que enfrentar, que não querem que você vá na igreja, os obstáculos que se colocam diante de você para você não ir até a casa de Deus. Talvez esses sejam os espinhos. Mas você precisa fazer como Zaqueu. Não olhar para a altura do pé, não olhar para as dificuldades dos espinhos, mas ir em frente e subir. Ele colocou um propósito. E ele levou até o fim, por mais difícil que fosse. Você também precisa colocar um propósito. A partir de hoje, Deus vai estar em primeiro lugar na minha vida. A partir de hoje, nada me afasta da presença dele. A partir de hoje, eu vou ir na casa de Deus buscar Senhor, buscar Deus. Talvez esse vai ser o desafio e o propósito que você precisa fazer. Talvez os espinhos vão ser as dificuldades que vão se levantar para que você não vá à casa do Senhor. Talvez vai ser as pessoas que vão te criticar. Talvez vai ser os compromissos que vão começar a aparecer bem na hora do culto para você não ir na casa do Senhor. Talvez esses sejam os espinhos. Mas cabe a você tomar a decisão e, assim como Zaqueu, colocar um propósito e ir até o fim nesse propósito. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar na tua casa. Zaqueu não estava nem esperando a visita de Jesus, até porque ele era um republicano. Mas tal foi o sacrifício dele, o propósito que ele colocou no coração, que Jesus ele viu, Deus ele viu esse propósito. E disse: hoje convém ir na tua casa, ir lá para fazer a mudança, a diferença. E talvez se hoje você colocar esse propósito no coração, Deus ele vai dizer: convém que eu vá para tua casa, fazer a diferença na tua família, no teu lar, na tua vida. Porque você colocou um propósito. Você se sacrificou para estar na presença de Deus. Como Zaqueu. Com aquela multidão, Jesus poderia nem ter visto ele. Mas Jesus viu pela fé que ele teve. Embora ele fosse republicano, ele teve fé. Talvez você que está escutando essa live hoje, você nem é da igreja. Mas Deus está falando com você nessa manhã de sexta-feira. Para que você se levante. Para que você sacuda a poeira e diga: hoje eu vou colocar um propósito e vou fazer diferente. Eu vou à casa do Senhor pela primeira vez. Eu vou lá buscar a presença do Senhor. E Ele vai olhar para mim e vai fazer a diferença. Ele disse para Zaqueu: hoje convém que eu vá na tua casa. Talvez vai ser para você que Jesus vai dizer: hoje convém que eu vá à tua casa. Fazer a obra. Fazer a bênção na tua vida. Porque tu mostrou fé. Fez um propósito. E cumpriu. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. Imagina a alegria de Zaqueu, que só queria que aquele vazio saísse de dentro dele. Mas, além disso, não só Jesus curou o vazio, mas foi até a casa dele. Era poucos que Jesus visitava. E ele, que era um republicano, teve a honra de receber Jesus.
E essa honra de receber Jesus é pela fé, é pelo compromisso, é pelo propósito que a gente coloca. Não é se a gente está indo na igreja diariamente ou não, mas pelo propósito de estar na presença do Senhor. Porque muitos vão e não colocam o propósito. Muitos vão e sequer buscam a direção do Senhor. Muitos olham para a árvore e não querem fazer o sacrifício de subir. Não querem ter que enfrentar os espinhos. Talvez os espinhos pode ser aquele parente que vai dizer o que tu quer na igreja. E você vai ter que enfrentar esses espinhos. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Todos vendo murmuravam que Jesus entrou para ser hóspede de um pecador. Imagina aquela pessoa que pela primeira vez está indo na igreja, que colocou um propósito, e aí chega lá, Deus olha para ele e diz: hoje convém que eu vá à tua casa, convém que eu te abençoe, que eu faça diferença na tua vida. Muitos dos que estão ali há 1 ano, há 5 anos, 10 anos, e talvez ainda não buscaram verdadeiramente Deus, não conseguiram a sua bênção, vão dizer: mas aquela pessoa que estava no mundo, primeira vez que veio na igreja, já Deus abençoou. Isso é o que mais acontece. Mas é porque a pessoa, ela se coloca na presença de Deus. Ela coloca um propósito no seu coração. Muitas vezes, tem aqueles que eu costumo dizer, aos convertidos e os convencidos. E os convencidos são aqueles que não colocam um propósito no coração. Que não estão na busca da direção do Senhor. Ou ainda não abriram os olhos para caminhar no caminho correto. E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Naquele momento, Jesus transformou ele. Não só tirou o vazio, mas também transformou a alma de Zaqueu. E é assim que Jesus age. Você vai colocar o propósito de estar na casa do Senhor, de buscar a presença de Deus, e Deus vai te tocar de uma maneira que você vai mudar. Você vai ser uma pessoa diferente. As pessoas vão olhar e vão dizer: mas não pode, o que aconteceu com ele? Talvez você já passou por isso com você mesmo, ouviu com alguma pessoa. Aquela pessoa que era ranzinza, que só brigava, daqui a pouco ela foi na igreja. Deus tocou ela e ela ficou numa mansidão, se tornou uma pessoa agradável. Talvez você conhece aquela pessoa que nunca ajudou ninguém, mas foi à igreja e Deus tocou ela e ela começou a ajudar as pessoas, ser uma pessoa melhor. É isso que Deus faz. E ele tocou Zaqueu. E Zaqueu, ele pegou metade dos bens dele. Porque naquele momento ele viu que o que ele mais precisava, Jesus conseguiu. E nada do que ele tinha de dinheiro, da fortuna dele, poderia dar. E ele deu metade. Porque ele não precisava, ele tinha muito para ajudar os pobres. Como é bom quando a gente ajuda os outros, quando a gente ajuda o próximo. Isso é o segundo mandamento de Jesus: amar o próximo como a ti mesmo. E Zaqueu, que sabia que tinha ciência que não era honesto, ele disse: aqueles que eu passei a perna, aqueles que eu defraudei, que eu roubei, eu restituo 4 vezes mais. Porque agora ele estava com o coração puro. E ele queria recompensar quem ele tinha feito mal. Porque o amor de Deus começou a estar dentro dele. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Hoje veio salvação a essa casa. Quando você busca Deus, quando você faz um propósito, quando você enfrenta os obstáculos, enfrenta os espinhos, para estar na presença do Senhor, Deus, ele te abençoa. De uma tal maneira que não é só bênção pessoal, bênção financeira, bênção espiritual, mas é a salvação. E é bom quando Jesus disse: hoje veio salvação nessa casa. E será melhor ainda quando ele disser para você que haverá salvação na sua casa. Imagina que bênção você salvar a si mesmo e a sua família. Mas como é difícil fazer um propósito para buscar Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E é com você nessa manhã de sexta que Jesus está falando. Você que se afastou por algum motivo. Você que deixou de ir na igreja.
Você que ainda não quis abrir seu coração para Deus e ir até a casa dele para ouvir a palavra, os seus ensinamentos. Nessa manhã de sexta-feira é com você que Deus está falando. Ele está de braços abertos, te esperando. Ele está dizendo, filho, volte, o pai está te esperando. Ele está te aguardando. Mas a decisão é sua. Você pode ser como Zaqueu e levar a bênção para a sua vida e para a sua casa. Tome essa decisão. Coloque um propósito. E diga, nada mais vai me afastar da presença do Senhor. O mundo não vai me afastar. Porque o mundo ele sempre tenta afastar e ele, na maioria das vezes, consegue. Colocando coisas atrativas no mesmo horário dos cultos. Para que a pessoa tome aquela decisão. Eu vou no evento ou eu vou na casa do Senhor? Eu vou na festa da família ou eu vou na casa do Senhor? Eu vou no futebol ou eu vou na casa do Senhor? Eu vou no show que tem na praça ou eu vou na casa do Senhor? A questão é, você vai escolher Barrabás ou Jesus? Reflita. Que Zaqueu seja um exemplo de fé, de propósito e de determinação. Que você possa ter a mesma fé de um homem que mal conhecia Jesus, mas ouvindo falar dele, viu ali o que ele precisava. Que você tenha a mesma determinação que Zaqueu, para colocar um propósito no coração e levar até o fim. E que você possa colocar um propósito de estar sempre na presença de Deus, buscando a presença do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O caminho é estreito, a porta é apertada. Mas Jesus ele vai estar ali nos assegurando pela mão. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Jesus ele disse que poucos passariam pela porta estreita, a porta da salvação. Que você possa fazer um propósito e buscar ser um desses poucos que vão passar nessa porta. Ainda há tempo. Que tenhamos a fé, a determinação e o propósito de Zaqueu. Que nada me tire do caminho de eu ver e buscar Jesus. Para ter uma vida abençoada. Deus abençoe a todos. Essa é a palavra de hoje. Aproveitando, dia 21, último domingo, às 3 horas da tarde, nós temos o nosso culto especial, Chá e Panetone, com o pastor. Você é nosso convidado. Na rua Otacílio José Lucas, 229, bairro 7, em frente ao campo do Itapemirim, Sapucaia do Sul. Igreja, portas abertas. Você é nosso convidado para essa confraternização de final de ano, onde vamos trazer a mensagem do Senhor e vamos refletir sobre como foi o nosso ano na presença de Deus e o que podemos fazer para se aproximar mais do Senhor e saborear aquele chá com aquele delicioso panetone. E dia 31 de dezembro, quarta-feira, às 8 horas, 20 horas, live especial, separando o joio do trigo. Essa live vai começar às 20 horas e vai até a meia-noite e 10. Você é nosso convidado. Talvez vai ser essa live o divisor de águas. Vai ser essa live que Deus colocou no nosso coração para fazer, que vai fazer com que você se aproxime de Deus. Talvez o sacrifício que você tem que fazer, o propósito para dar o primeiro passo é estar presente assistindo essa live. Ah, pastor, mas dia 31 eu vou estar fazendo festa. Essa é a hora de mostrar se queremos Deus ou o mundo. Faça como Zaqueu. Coloque um propósito. E não deixe que nem um espinho te tire desse caminho e desse propósito. Que teu propósito seja estar quarta-feira, dia 31 de dezembro, nessa live. E que nada, e nem um espinho possa te tirar de estar escutando essa live, participando dessa live. Mas também coloque um propósito no coração de começar a ir na casa do Senhor. Busque aquela que prega a palavra, que fala na palavra. Tome cuidado. Peça que Deus te oriente na direção correta. Você que mora em Sapucaia Esteio está convidado para vir até a nossa igreja, buscar a presença do Senhor. E eu espero todos na live dia 31. Vai ser uma live de bênçãos. Vai ser a live que Jesus vai dizer:
Hoje convém eu ir na casa daqueles que estão presentes, assistindo, que estão presentes demonstrando que eu sou importante para eles, que estão presentes escutando e que me querem na vida deles. Hoje convém que eu vá à casa deles, fazer a diferença e fazer um milagre. Seja como Zaqueu. Regis Danese. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, Só pra te ver, olhar para ti. Eu quero olhar para ti, Senhor. e chamar sua atenção. Olha para mim, Pai. Eu estou te buscando. E muitas pessoas que estão assistindo também estão. Que elas possam colocar um propósito no coração de estar na tua presença e chamar a tua atenção. Para que o Senhor olhe e diga: hoje convém estar na sua casa e fazer um milagre na sua vida. Bendito és tu, Senhor. Pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre, Senhor. Nessa manhã de sexta-feira, que aqueles que colocar um propósito verdadeiro no coração, que o Senhor possa, Senhor, entrar na vida deles. Aqueles que verdadeiramente te querem. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti. Como precisamos, Senhor, de ti. Sempre. Eu preciso de ti. Queremos estar sempre na tua presença, Senhor. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Tudo pra te seguir. Só o Senhor em primeiro lugar. Abrimos mão de tudo pelo Senhor, Pai. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Hoje às 20 horas, live especial Ministério Mensageiro da Verdade. Pastor Jota Pérez e missionária Adri. Não perca. Hoje às 20 horas da noite, às 8 horas da noite. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim, Senhor. Entra na minha vida, entra na minha casa. Mexe com as estruturas, Pai. É o que te pedimos nessa manhã de sexta-feira. Prepare o seu copo com água, vamos fazer oração. Mas aproveitando, novamente, lembrando dos anúncios. Hoje às 20 horas, às 8 horas da noite, live especial Ministério Mensageiro da Verdade. Com o pastor Jota Pérez e a missionária Adri. Não perca. Hoje à noite, às 20 horas. Dia 21, às 15 horas da tarde, último domingo antes do Natal. Culto especial Chá e Panetone com o pastor. Você é nosso convidado. Rua Tacílio José Lucas, 229, bairro 7, Sapucaia do Sul, em frente ao campo do Itapemirim. Igreja Portas Abertas.
E dia 31 de dezembro, quarta-feira, às 8 horas, às 20 horas, temos a nossa live especial de virada, a nossa live separando o joio do trigo, onde Jesus fará a separação, verá os que verdadeiramente querem estar na presença dele. Aqueles que vão abrir mão de festa para estar ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Então agora você vai falar com Deus aí na sua casa, vai entregar a sua vida para o Senhor, vai falar com Ele. Eu não sei o que você precisa, como é que está a sua situação, mas Deus sabe. Antes de você entrar para assistir essa live, Deus já estava te esperando e Ele sabia do que você precisa, mas Ele quer ouvir da sua boca. Então fale com Ele. Glorioso Deus, eterno Pai, agradeço por mais uma manhã, mais um programa, levando a sua palavra, Pai. A sua presença até as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook e aquelas que estão nos assistindo, ouvindo pela Rádio Estação 87.5 FM. E eu peço que o Senhor entre na vida deles, Pai. Que haja transformação, que haja mudança, Pai. Talvez essa pessoa precise de uma bênção, meu Pai, financeira. Talvez a bênção seja na saúde. O Senhor vai entrar na vida dela, Senhor. Assim como o Senhor entrou na vida de Zaqueu. O Senhor mudou aquele republicano. O Senhor vai mudar a vida dessa pessoa. Como diz aquela passagem, Senhor, que o Senhor transformou a água em vinho. Assim o Senhor vai transformar a vida da pessoa. Da água por vinho. A vida dela, que talvez hoje não tenha cor e nem sabor, vai ter cor e sabor. Ela vai começar a rir de felicidade. Rir sozinha de tantas coisas boas que vão acontecer. Mas é pela fé, Pai. Para alcançar isso, a gente tem que ter propósito. Tem que ter perseverança. Tem que ter sacrifício. O Zaqueu mostra, Senhor, que ele se sacrificou, subindo no pé. Que ele colocou o propósito de subir. E que ele levou adiante. Ele enfrentou os espinhos e ele subiu. Que a gente também possa, Senhor, ser perseverante, Senhor, em te buscar. Em colocar um propósito para te agradar, Senhor, para mostrar que queremos o Senhor na nossa vida. Então abençoa cada um. Entra na casa dessa pessoa. Pai. Que ela possa sentir a tua presença e a tua diferença. Aquela diferença que apenas a paz que o Senhor traz pode dar. Abençoa, Senhor, a cada um. Abençoa minha família. Abençoa a família da missionária. Abençoa o missionário. Visita aquelas pessoas que estão no hospital. Que estão precisando de uma cura, Senhor. E o Senhor é o médico dos médicos. Entra com providência. Que elas possam dar testemunho, Pai. Visita o irmão Daniel que está no hospital. Pai. Coloca a tua mão poderosa sobre ele. Repreenda todo o mal, Pai, da vida dele. Toda doença. Seja repreendida e que o Senhor cure, Pai, ele. Para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa os irmãos da pensão e os irmãos da igreja. Abençoa, Senhor, os teus servos. Aqueles que levam a tua mensagem, Pai. Segundo a sua vontade. Segundo aquilo que o Senhor determina. Porque temos que fazer a sua vontade, não a vontade do homem, a nossa vontade. Abençoa, Pai. Visita o presídio, Senhor. Aquela pessoa, Senhor, que está querendo se arrepender e pedir perdão para Ti. Talvez essa seja a única oportunidade dela. Então vai lá, Senhor, visita. Porque o Senhor veio para buscar os pecadores. Aqueles que se perderam. E é por isso que a gente leva a Tua palavra a todos. Entra agora, Senhor, em cada molécula dessa água. Que a Sua unção seja derramada sobre esse copo com água, Pai. E quando essa pessoa tomar, que ela sinta a diferença. E o mal que há na vida dela saia. Caia por terra, seja repreendido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Um bom final de semana. Amanhã estaremos de volta com o nosso programa Inteligência Espiritual. Esperamos vocês. Estamos chegando mais ao fim de mais um programa. E à noite teremos a nossa live especial do Ministério Mensageiro da Verdade com o pastor J. Pérez e a missionária Adri. Esperamos vocês. Um bom dia, uma boa sexta-feira a todos e até o próximo programa. Com a honra e glória do nosso Deus maravilhoso. E que a sua prova hoje possa ter o sabor de mel. Que a dificuldade hoje, lá na frente, você diga, valeu a pena porque Jesus estava segurando na minha mão. E a prova podia até ter um sabor amargo, mas a vitória tem sabor de mel. Salomão Vieira. O agir de Deus é lindo. Na vida de quem é fiel, No começo tem provas amargas. mas no fim tem o sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido
determina a vitória na tua vida. Diga, eis-me aqui, Senhor. A partir de hoje eu vou colocar um propósito na minha vida, de te buscar na sua casa, onde a presença do Onipotente está. Meu abrigo seguro. Você é o escolhido e a sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver a te falar, Ele é mesmo um escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando. Programa Inteligência Espiritual, levando a palavra de Deus até você. Até amanhã. Uma boa sexta-feira. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor